A paz do Senhor, irmãos. Eu estava aqui pensando em refletir sobre a temática da nossa época que a gente está vivendo agora, a época de Natal, e eu queria refletir rápido com vocês aqui. Eu escrevi algumas coisas. Natal, para muitas pessoas, essa época do Natal é um dia festivo. Eu escrevi, é um dia festivo onde todos buscam um tempo de paz, junto com a família, amigos, uma confraternização com muita fartura de alimento em um ambiente decorado, com muitas luzes, cores. A tradição diz que esse é um tempo de se trocar presentes, de se ajudar o necessitado, de oferecer perdão para as ofensas. Esse é o tempo do Natal, o Natal que a gente conhece hoje, esse Natal meio romântico que a gente conhece hoje. A palavra Natal, só a título de conhecimento, assim, de curiosidade, é interessante. Natal vem de natalis, do latim natalis, que é um verbo de nascor, natus, dá o sentido de nascer, de nascimento. No francês a palavra é Noël, a palavra para Natal, né, de natalício, é Noel. E para nós que somos cristãos, nós entendemos bem que o texto diz que o verbo ele virou gente e ele veio habitar entre nós, não é? E é um tempo muito bonito, e João, capítulo 1, vai dizer: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bem, esse Natal que a gente conhece hoje é um Natal com uma visão um pouco romântica, né? Ele difere um pouco do Natal que foi o Natal do Cristo, o nascimento de Cristo. Então esse Natal romântico, moderno, cristão que a gente conhece hoje, ele difere um pouco do Natal do Cristo. Então o Natal romântico, com esse Natal cristão romântico, com esse Natal do Cristo, a gente vê que há detalhes no Natal do Cristo que para nós hoje, às vezes nós lemos o texto e passamos por ele e não compreendemos. Então, ao contrário de que muitos pensam, eu escrevi aqui, essa história não é uma história que traz prazer, satisfação, essa satisfação romântica, não. É uma história que traz muito incômodo. Na sua época foi uma história que trouxe muito incômodo. E até nos nossos dias, se nós começarmos a olhar o Natal do Cristo, essa mesma história vai trazer um incômodo para nós. Vamos lá. Primeiro, aquela paz que foi oferecida, que foi dita, paz na terra, paz para os homens, e não eram qualquer homens, era para os homens de boa vontade, para os homens a quem Deus concede a sua graça. Paz no coração desses que sofrem, desses que são injustiçados, desses que esperam por uma oportunidade, desse que a esperança está se apagando no coração. Paz para você. Porque Jesus nasce num período muito difícil, um período muito complexo. Eu escrevi aqui, o povo judeu ele estava invadido e dominado pelo Império Romano. Desde a época dos Asmoneus, não é? Dali depois de Judas Macabeus, a dinastia Asmoneu controla os judeus ali como rei durante os 103 anos, e a invasão romana, Marco Antônio invade e ele coloca um novo rei, e um rei que não era nascido em Israel. Era um rei de Edom, um idumeu, que era Herodes. Herodes foi conhecido como Herodes o Grande, não é? Ele foi colocado como rei sobre Israel. César Augusto, quando assume o poder, ele mantém o Herodes ali no poder, porque era interessante,
porque Israel se tornava uma nação cliente, né? Um povo cliente, ou seja, um povo que dependia dos romanos, dependia politicamente, economicamente, militarmente dos romanos. Isso era interessante, manter Herodes ali, manter até a família dos Herodes ali. E um ídolo meu, embora ele tivesse sido forçado a se converter ao judaísmo pelos próprios asmoneus, né? Toda aquela nação ali do Meia, ele passa a governar, a ser o rei de Israel. E é nesse período de Herodes, conhecido como o Grande, que Jesus nasce. Bem, nesse tempo, o César fez o censo, e a gente conhece bem a história. Maria e José vão para Belém, e lá em Belém eles não encontram lugar para nascer o Jesus. E Jesus não tinha um local bom para nascer. E eles foram para um curral, é um local onde guarda os animais, e vão para aquele curral e Jesus nasce. E ao nascer eles colocam Jesus num coxo, e eles colocam Jesus ali, aquele local onde o animal se alimenta, onde colocam comida para o animal comer. Eles limpam aquilo e colocam Jesus ali, como fosse um bercinho. A manjedoura, né? A manjedoura, o coxo, é o local onde colocou Jesus. E foi o bercinho dele. Jesus nasce num lugar comum. Eu escrevi aqui. Sim, ali estava o Salvador da humanidade. Num lugar comum. Ele nasce num lugar comum. Ele nasce sem a glória dos homens. Jesus nasce sem a glória dos homens, mas ele trazia em si mesmo a glória do unigênito do Pai. Embora os homens não o receberam como o Salvador, se fosse nos nossos dias, nós faríamos uma campanha de marketing e nós colocaríamos cartazes e trombetas tocando e anunciaríamos em todas as esquinas, em todos os lugares, que foi nascido o Rei, o Salvador do mundo. Mas Deus vai na contramão de tudo isso. E Ele coloca o Salvador da humanidade, o seu único filho, para nascer num lugar comum. O profeta já dizia, ele foi subindo como um renovo. Renovo era aquela plantinha que ia nascendo, aquele raminho que ia nascendo verde, tenro, né? Que se você pegasse e puxasse, você arrancaria. Um renovo que foi nascendo de uma terra seca, uma raizinha nascendo de uma terra seca. Sim, esse é Jesus. Olhando para aquele bebê, nada nós veríamos que o desejasse como o Salvador, com todo aquele esplendor que esperávamos. Nós, como seres humanos, esperávamos. Eu coloquei aqui, se fôssemos Deus, como apresentaríamos o seu filho diante desse mundo caótico? Como é que nós apresentaríamos? Nós talvez fizéssemos uma grande estratégia de marketing, como eu falei, porque o propósito qual era? O propósito da campanha seria conquistar os corações, mas não. Ele mostra a glória dele para os pastores que estão no campo. Aparecem os anjos, aquele resplendor, a glória aparece para os pastores, simples pastores no campo, gente comum. E eles saem felizes e vão para ver o rei que nasceu. E ele faz um grupo de reis sábios, simples, de reis sábios saírem da região talvez da Pérsia, e eles vão andando seguindo uma estrela. E a primeira coisa que aqueles homens vão pensar, vai nascer o rei. Onde é que ele vai nascer? Vai nascer no palácio. Eles vão ao palácio em busca do rei, mas não. O rei não estava no palácio, o rei estava num lugar comum. Ele nasceu num lugar comum, ele não dependia da glória dos homens. E foi anunciado ao Herodes. Herodes, o rei nasceu. O verdadeiro rei nasceu. Um rei que para Herodes seria o rei apenas dos judeus. Mas não, era o rei dos nossos corações. Nasceu naquele dia o rei dos nossos corações. E ele não nasce no palácio. E isso é interessante porque traz um incômodo para nós pensarmos que Deus não fez do jeito que nós queríamos.
Deus não fez do jeito que nós gostaríamos. Não, Ele fez do jeito dele. Deus não segue os nossos caminhos, os nossos padrões, muitas vezes. O pensamento dele não é o nosso pensamento. O caminho dele não é o nosso caminho. Os pensamentos dele são mais elevados, mais sublimes que os nossos. Os caminhos deles são mais elevados e sublimes que os nossos. E é interessante ver também, eu escrevi aqui, aquele bebezinho, a semente da mulher, era a resposta para esse mundo. E no primeiro possível conflito de poderes, Herodes, ele vai em busca desse bebê, ele quer saber quem é esse bebê, quer destruir esse futuro rei. E o anjo vem e fala para José e Maria, pegue o bebê e fujam. Pegue o bebê e fujam, vão para o Egito. Mas como assim fujam? É o rei, o filho de Deus, nasceu. Como fuja? Como fugir se o rei está ali? Talvez na nossa mente romântica, moderna, a gente pensaria, não, os soldados de Herodes vão vir e o bebê vai estar ali, uma glória vai brilhar e os homens vão cair e eles vão cair ao chão e o rei Herodes vai ser destruído e o pequeno Jesus entra no palácio e toma o palácio. Mas não, o anjo segue um outro caminho. Deus segue um outro caminho que não é o meu, que não é o seu caminho, que não é o caminho da humanidade, dessa humanidade perdida com desejos perdidos, com desejos pecaminosos. Não, Deus pega um outro caminho, pega o menino e vai para o Egito. Então, essa presença de Jesus é um incômodo para nós, porque Ele não faz o que a gente quer, Ele não faz o que nós gostaríamos que Ele fizesse. E para os poderosos da época, a presença de Jesus também era um incômodo, porque o rei verdadeiro estava ali. E começa a abalar o sistema político da época. Como assim um novo rei? Um novo rei estabelece um novo poder, uma nova forma de política, e tudo o que estava já estabelecido pode ser derrubado, mudado, modificado. Não. Imagina a revolta das pessoas ao verem Herodes mandando matar todas aquelas crianças. Já que nós não sabemos quem é o menino, vamos matá-la todos. E eles começam a matar todas aquelas crianças. E o anjo avisou a Maria e a José, fujam para o Egito. No meio daquela mortandade toda. Imagina o incômodo, imagina a revolta. E o texto fala mais coisas estranhas para nós. Quando Jesus volta do Egito, ele não volta para o palácio. Herodes morreu. Herodes havia morrido e Deus fala, não, vai para Nazaré. Como que esconde o garoto em Nazaré. Mas como assim Nazaré? Se ali estava o rei. Colocar Jesus, o rei, na periferia. Colocou Jesus na periferia. Como que Deus escondeu Jesus na periferia de todo o centro do judaísmo. E eu escrevi aqui, Nazaré era a periferia, era como se Jesus estivesse na periferia do mundo, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Isso diz uma coisa para nós, né? Não importa quão periférico você esteja, o importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. Escrevi mais aqui. Jesus não partiu dos palácios para conquistar o mundo. E Jesus tampouco saiu da periferia para conquistar os palácios. Não, o desejo de Jesus nunca foi conquistar os palácios. Não foi para isso que ele foi enviado. Ele não foi enviado para conquistar os poderes desse mundo, para conquistar e tomar, para que ele pudesse ser o rei político desse mundo. Não, ele já era o rei. E o reino dele não é desse mundo. Ele não veio para conquistar palácios, mas ele veio para conquistar o nosso coração.
O reino dele não é desse mundo e ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Alegrem-se, vocês que choram. Alegrem-se, vocês que são perseguidos por causa da justiça. Alegrem-se, vocês que são humildes. Alegrem-se, vocês que têm fome e sede de justiça, porque o Salvador nasceu. A presença dele é incômoda. Eu escrevi aqui, a presença dele é incômoda. E é tão incômoda que nos nossos dias a gente vê um Natal sem a presença de Jesus. Os filmes que você vê no Natal, praticamente todos os filmes que você vê no Natal não tem Jesus. E olha que a palavra Natal significa nascimento. Então, nascimento de quem? Não tem o nascimento nos filmes. Eu estava brincando outro dia com as crianças, olha, vai passar mais um filme. Eles estavam vendo um filme, eu falei, será que vai aparecer o aniversariante nesse filme? Mais um filme sem um aniversariante, mais um filme sem Jesus. Então, o Natal que a gente vê na televisão, o Natal que a gente vê na propaganda, é um Natal sem Jesus. Porque se você tira Jesus, você tira o incômodo. Porque a presença de Jesus é um incômodo. Quando a luz de Jesus brilha, é um incômodo para aqueles que estão nas trevas. Então você tira Jesus, tira a presença de Jesus dos filmes, porque ela é um incômodo. Eu coloquei aqui, a presença dele também é uma denúncia. A presença de Jesus é uma denúncia. Porque nesse mundo a gente vê que os poderosos eles são admirados. E há um desejo, e há uma motivação para que você seja poderoso, para que você seja um sucesso, para que você seja grande, para que você possa dar carteirada, para que as pessoas te respeitem, para que as pessoas... Isso é uma denúncia, porque Jesus nasce num lugar comum e ele se apresenta como uma pessoa comum e ele vai em busca não dos poderosos, ele vai em busca dos perseguidos, dos humildes, dos que sofrem por causa da injustiça, daqueles que têm fome e sede de justiça. E isso é uma denúncia para nós, porque todas as vezes que nós buscamos os poderes desse mundo, nós nos afastamos do Cristo, do presente de Deus. Todas as vezes que nós buscamos os poderes do mundo, nós buscamos o respeito e a admiração das pessoas do mundo, nós nos afastamos do Cristo. Isso acontece, a gente está aqui no Brasil e o tempo que a gente está vivendo hoje, a gente vê isso o tempo todo. Quanto mais poder deste mundo a igreja tem, mais ela se perde. Os líderes, quantos líderes têm se perdido, e são líderes que conquistaram a admiração, o respeito das pessoas do mundo e conseguiram o poder desse mundo. Mas isso está longe do Cristo, longe do que o Cristo representa. E quando nós vemos o Cristo, o Natal do Cristo, ele é uma denúncia para os poderosos. Pode ser poderoso religioso, poderoso político, poderoso militar, poderoso economicamente falando. O Cristo é uma denúncia, ele é um incômodo nisso. Outra coisa que eu falei, a presença que eu escrevi aqui, ó, a presença do Cristo, a presença, o Natal, ele expõe as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas ambições, a nossa hipocrisia. Isso é um incômodo. No Natal a gente quer compartilhar, a gente ama até aquela pessoa que a gente no ano inteiro a gente evitou, a gente abraça, beija aquele parente, aquele parente que fez tantas coisas ruins pra gente. Oh, titi, a gente abraça, beija. O Natal expõe até as nossas hipocrisias. Então, a gente vê que a gente está longe de entender o que é esse amor revelado por Deus no Natal. Eu coloquei aqui, o nosso coração duro, ele é afrontado diante do amor
do doce amor de Deus, que ao invés de destruir, ao invés de quebrar, ao invés de apagar e aniquilar, Ele oferece a outra face. Ele anda a segunda milha. Ele dá também a capa. Ele ama o que o inimigo, e ele ora pelo que persegue. A gente não consegue entender esse amor. A gente não consegue entender esse poder que vem a esse mundo e ao invés de destruir, Ele oferece a outra face. Por amor. Foi por amor que o Senhor nos conquistou. Enquanto nós não nos rendermos a esse amor, dificilmente nós entenderemos o que significou o Natal do Cristo, o nascimento do Cristo. Eu escrevi aqui: a todos quantos receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que o receberam, a todos que humildemente se renderam diante desse rei, todos aqueles que experimentaram esse novo nascimento, Deus transforma essas pessoas em filhos de Deus. Peraí, filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus? É. Essas pessoas o Senhor vai transformando pouco a pouco e fazendo-os parecidos com o Cristo. O Natal, o nascimento de Cristo no nosso coração vai nos transformar cada dia a ponto de sermos cada instante mais parecidos com o Cristo. É o nascimento de Cristo em nós que nos transforma, não em poderosos, não em grandiosos, não em pessoas admiráveis para esse mundo, mas em pessoas que Deus olha e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. É do jeito que Deus quer, porque os caminhos dele não são os nossos caminhos, o pensamento dele não são os nossos pensamentos. E é Natal. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu cristianismo, mas eu queria nessa mensagem fazer você refletir que no momento de festa e alegria com os seus parentes, com os seus amigos, você se lembre que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que não importa se eu estou no centro, não importa se eu estou na periferia, não importa se eu estou longe, não importa se eu estou comemorando o Natal num apartamento na Zona Sul, ou se eu estou num barraco lá no alto de um morro, não importa. O importante é que eu esteja no centro da vontade de Deus. Porque se a luz de Deus brilha em mim, assim como brilhou para aqueles pastores lá no campo, cuidando das ovelhas, talvez esquecidos pela humanidade, esquecidos por todos. Eles estavam esquecidos da humanidade, mas estavam dentro do coração de Deus. Que essa luz possa brilhar na tua vida e que haja Natal no seu coração. Que o Cristo nasça no teu coração e a tua vida mude e nunca mais seja a mesma. Que o Natal, o poder desse nascimento de Cristo, possa transformar a tua vida e nunca mais você seja o mesmo. Eu quero orar por você para a gente terminar. Eu não sei se Cristo já nasceu no seu coração. Eu não sei se você já comemorou muitos natais. Mas eu não sei se nessa comemoração você esqueceu de que é necessário haver Natal no teu coração. Que Cristo nasça, que haja nascimento em você, e que Cristo nascendo em você, Ele produz um novo nascimento diante de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, essa pessoa que está aqui me ouvindo,
Que o Senhor possa tocar o seu coração nessa noite, que o Senhor possa abençoar essa vida, abrindo-lhe o entendimento, para que compreenda o poder do amor do Senhor derramado a nós, derramado diante de nós e para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Que essa pessoa possa compreender isso, que o teu amor, ele segue o teu caminho e não o nosso caminho. O teu amor segue a tua vontade e não a nossa vontade. Que o teu amor não é o nosso amor, mas é o teu amor, o amor de Deus, o amor que transforma, o amor que anda a segunda milha, o amor que alcança o inimigo, que alcança o desesperado, alcança o que está longe, alcança aquele que acha que não tem mais jeito. Não há lugar nesse mundo e nem buraco que nós nos metamos que seja capaz de se distanciar do alcance do teu amor. O teu amor é capaz de ir lá no lugar mais profundo onde nós estejamos e nos alcançar, aquecer o nosso coração e nos tirar de lá e firmar os nossos pés sobre uma rocha. Que nessa noite esse milagre do novo nascimento aconteça em muitos lares, em muitos corações, e que a vida de Jesus possa ser vida em muitas pessoas. No nome de Jesus, no nome desse que nasceu como presente de Deus, eu peço ao Senhor, Pai, muito obrigado por esse tempo e por essa reflexão em nome desse Jesus Cristo maravilhoso, o teu presente para nós. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.